Se colocar em pé, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 15, São João, palavra do Senhor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-os chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Amém? Queridos irmãos, amigos de Deus, às vezes a gente não para refletir o quão importante é você ser amigo de Deus. Você pode não ter muitos amigos, e a gente podia dizer assim, né, que nós poderíamos contar até na palma de uma das mãos, mas não vou pegar a mão esquerda, vou pegar a mão direita. Então você poderia... Por que você riu, Ezequiel? Não entendi por que você riu. Pega a palma da mão direita, então, são 5 dedos, né? Então, às vezes, amigo, porque um amigo é uma palavra muito forte. Você pode ter colegas de faculdade, colegas de trabalho, mas amigo é algo assim muito mais, né, importante. E você... Até a gente compara muito hoje com as redes sociais, né? As pessoas gostam disso lá, de ver o like, a curtida, e aí tem lá não sei quantos amigos, não sei quantos seguidores. Mas será que verdadeiramente são amigos ou só passam ali, dão uma curtida e nem viu o que está lá no seu Instagram, no Facebook, etc., né? Mas sermos amigos de Deus, isso faz a diferença. Esse amigo verdadeiro, esse amigo que falou com a irmã ali no testemunho dela, né? Olha, não vai faltar nada, seja fiel, que o resto, né, o Senhor vem suprir as nossas necessidades. Então, amigos de Deus, amigo é aquele que, mesmo conhecendo como nós somos, mesmo assim ele nos ama. Aliás, quando nós temos aqueles amigos, né, até que mais chegado que o irmão, né, que frequenta a sua casa já há alguns anos, ele te conhece, ele sabe dos teus erros, ele sabe das tuas falhas, ele já acompanhou você, mas é teu amigo. E se alguém falar mal de você, fala, não é assim, né? Ele vai te defender mesmo na tua ausência. Então, esse é o verdadeiro amigo, né? Que mesmo na tua ausência, ou mesmo conhecendo como você é, as tuas falhas, ele continua sendo o teu amigo. Então, Deus, o Senhor Jesus, na hora de escolher os seus discípulos, os seus seguidores, ele tinha todos como seus amigos. Jesus, na hora de escolher, ele escolheu os discípulos e disse que todos eles eram seus amigos. Aí o Jimmy me olha de lá e fala assim, tá, e daí? E Judas? Quando Judas chegou lá, o que é que ele falou? Se sou eu e você, já mais credo, né? Já nem entrava, né? Já ia... Mas perceba que Judas começou a dar sinais. Ele já não estava mais presente, estava pouco presente nas reuniões. Ele já estava fazendo umas reuniões paralelas com outros amigos, com outros objetivos, que não mais com os discípulos. E aí essas amizades, que podemos chamar assim, mundanas, corromperam Judas, compraram ele. A decisão foi dele. Mas essas amizades por aí fizeram que ao invés dele voltar a ter aquela comunhão com os demais discípulos, o afastaram e o corromperam. Mas quando ele chegou lá, Jesus disse, amigo, aqui vieste. Então, nós é que deixamos de ser amigos de Jesus. Jesus continua sendo seu amigo. Porque ele sabe das tuas necessidades, sabe das tuas falhas. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles, uma fraqueza.
E se você não identificou ainda, pede para o Espírito Santo te orientar. Aí ele vai dizer, olha, é aqui o ponto fraco teu. Senhor, agora eu preciso orar, porque o Senhor me proteja, me guarde, me livre, porque realmente esta aqui é a minha fraqueza. E se aparecer na minha frente, eu caio. Então me ajuda, Jesus. Então nós precisamos identificar os nossos calcanhares de Aquiles, as nossas vulnerabilidades. Mas Jesus então tinha todos como amigos. Então ele não é um ditador, porque daí aqui o texto diz assim, ó: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Segura um pouquinho, eu vou comentar lá na frente a respeito desse mando aí, né? Porque parece que é algo ditador, né? Mas não é esse o objetivo. Abraão foi chamado de amigo de Deus. E olha que privilégio, né? E nós estudamos aí acerca do legado que Abraão deixou, né? Então, Tiago 2:23 diz assim: cumprindo-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Irmão, glorifique e exalte o nome do Senhor. Nós somos amigos de Deus, amigos de Jesus. Ele é o nosso verdadeiro amigo, e Ele está presente aqui nessa noite. Ele conhece as tuas fragilidades, conhece o teu deitar, o teu levantar, aonde você tem ido, com quem você tem falado, como você tem se expressado, a maneira com quem você tem agido, mas Ele é seu amigo. Conte com Ele. Aliás, antes de você procurar qualquer um outro, procure Jesus. O conselho de Jesus é o melhor conselho, né? Temos aqui adolescentes, jovens, façam isso. Tenham seus pais como verdadeiros amigos. Aliás, os pais são os únicos que querem o bem seu sem visar lucro. Não é isso, Sérgio? Você quer? O que você quer que a sua filha seja melhor que você, que o seu filho bem melhor que você. E daí, por quê? Porque ele vai te dar uma Ferrari? Não. Você quer que ele te supere, para que ele vá bem, viva bem. Ora, se nós pais, réis mortais, queremos isso para os nossos filhos, o melhor, que dirá o nosso Deus, o nosso Abba Pai. Isaías 41:8 diz assim: porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. É forte. Tem um amigo meu, pastor Beniel, lá na sede, ele fala assim: é forte, pastor, é forte, essa palavra é forte, amigo. Então imagine, se é importante e é restrito o número de pessoas entre nós, que nós podemos verdadeiramente chamar de amigos, agora Deus dos altos céus nos dar essa denominação de amigos, é coisa gloriosa, e nós podemos agradecer a Deus por isso. Então, Abraão foi chamado amigo de Deus. Então isso é melhor que qualquer honra. Às vezes ficamos disputando, querendo um cargo, uma função, um reconhecimento na sociedade, né, para os nossos direitos, mas a maior honraria, e medalhas, né, a melhor honraria é ser amigo de Deus. Então, Abraão era avisado pelo seu amigo. Gênesis 18:17. Livro de Gênesis, no capítulo 18 e o verso 17. Diz assim: e diz o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Quem somos nós para Deus nos falar alguma coisa do que é que Ele vai fazer hoje, amanhã? Abraão alcançou essa excelência. Deus não ocultou de Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra.
precisava falar com Abraão? Quem é? A gente, de vez em quando a gente fala, né? Quem você pensa que é, rapaz? E Deus, nessa intimidade, avisava o seu amigo. Na confiança de amigo, Abraão falava com Deus. Então, o que nós entendemos aqui? Que há uma reciprocidade, ou seja, é uma via de mão dupla. A amizade é de lá para cá, mas tem que ser daqui para lá também. A fidelidade é de lá para cá, mas tem que ser daqui para lá. A verdade é de lá para cá, mas tem que ser daqui para lá, para se manter a amizade, que é um relacionamento. O ser humano, ele não é feito para ficar isolado, sozinho. Se a pessoa quer ficar isolada, sozinho, perceba, nossa psicóloga, tem algum problema. Não é um estilo de vida. Por exemplo, você trabalhou a vida inteira, agora eu vou para um sítio, ficar mais... Não é isso que eu estou dizendo. Não, querer ficar isolado. Ela está no convívio, mas ela fica no canto. Não conversa, não fale comigo, tem algum problema. Então, o relacionamento que Deus quer, ele é gregário, é nós estarmos interagindo uns com os outros, com os nossos erros, as nossas falhas, uns suportando uns aos outros. Uma hora o irmão me olha bicudo, outra hora, hoje eu falei com o Oscar, eu preciso falar uma coisa com você, e você vai ficar bravo comigo? Depende, pastor. Falei, não vou nem falar. Não. É assim mesmo, né? Relacionamento, amizade, mas precisamos ter esse relacionamento, essa intimidade. Então, uma via de mão dupla tem que ter essa confiança. E a amizade, irmãos, é mais ou menos como aquelas taças de cristal, né? Não daquela do copinho da Sica. Eu também tenho lá em casa, algumas. Mas é de cristal. Quebrou essa confiança. Tem perdão? Tem. Claro, nós temos que perdoar, liberar perdão. Confiança é outra coisa. Irmã, a senhora está perdoada. Mas, infelizmente, eu perdi a confiança. Vamos tudo para o céu. Essa função, não mais. Perdeu a confiança. Não é assim no casamento? Tem perdão. Mas e a confiança? Difícil, né? Então, Abraão aqui, ele conseguiu essa excelência. E eu queria que alguém lesse para mim, para me ajudar e vocês interagirem também. Gênesis capítulo 18 e o versículo 23 ao 33. São 10 versículos. Se você quiser ficar em pé, falar pausadamente, por favor. E perguntou: será vais varrer o justo com o injusto? Talvez haja 50 justos na cidade? Vai varrer? Não vais poupar o lugar por causa de 50 justos que estão dentro dela? Longe de te fazer uma coisa dessas, matar um justo com um injusto, senão o justo ficará sempre igual ao injusto longe de ti. O juiz de toda a terra não estaria fazendo justiça. Javé respondeu: se em Sodoma encontrar 50 justos, por causa deles, pouparei a cidade inteira. A cidade inteira. Talvez, se faltam 5 ou 50 justos por causa de 5 da cidade inteira. Javé respondeu: não arruinarei, se eu nela encontrar 55 justos. Abraão insistiu. Suponhamos que existe 50. Javé respondeu: nada farei, por causa de 50. Abraão continuou: que meu Senhor não fique irritado se eu continuo falando. Se houver. Javé respondeu: se houver 30, nada farei. Você parou no qual? No 30. No 30? Tá, então eu vou continuar aqui. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura
acharem ali 20, e disse: não a destruirei, por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais, esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei, por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Olha que ousadia! Se fosse nos nossos dias, eu diria: mas que camarada abusado. Ficou questionando com Deus, mas pela amizade, pela intimidade, até pela ousadia, porque Deus conhecia o coração de Abraão. Ele não estava falando aquilo para questionar a Deus, mas ele estava falando porque ele tinha amor àquelas almas que seriam destruídas na imaginação dele, ou na mente dele, injustamente. E ele foi lá e conversou com Deus. Ou seja, ele estava entrando, talvez nesses cultos de libertação, ele estava entrando na brecha. As pessoas não estavam ali e nem estavam aí com ele, mas ele estava no lugar, falando com Deus, intercedendo a Deus por elas. Irmãos, vale a pena orar, vale a pena interceder por alguém. Venha nos cultos, interceda por alguém, porque Deus dos altos céus vai dar livramento por causa da tua oração, que é amigo, que é amiga de Deus. Você pode glorificar a Deus. Intimidade, privilégio, ousadia, reciprocidade é relacionamento que amigos de verdade têm. Gênesis capítulo 19 e 29 diz assim: e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. Então veja que Abraão intercedeu por Ló, e na hora da Deus lembrou e enviou os anjos e livrou Ló. Infelizmente tem pessoas que não querem ser ajudadas, né? Mas você tem um amigo, você é um amigo de Deus, você tem um amigo, uma pessoa, um parente, alguém que precisa de algo da parte de Deus. Ele não tem intimidade, ele não conhece a Deus, Deus é um estranho para ele, talvez ouviu dizer, mas você conhece, você é amigo, você tem intimidade, interceda por ele, e você vai ver o que Deus vai fazer no momento certo. Então o verdadeiro amigo não oscila de acordo com as circunstâncias. Então Deus conhece o meu e o seu coração. Às vezes nós saímos do culto e estamos, cheios de Deus, né? E já na quarta-feira já estamos meio borocochô. A bateria vai descarregando, mas o mesmo Deus que falou no domingo, é o mesmo que fala aqui hoje, mas nós somos seres humanos, né? Nós vamos, né? Mas o nosso amigo não, ele continua firme e constante. Os estudantes aqui vão lembrar lá do 2º grau, o eixo X e o eixo Y. Quem já ouviu falar isso em matemática? Tem mais uns loucos que nem eu aí, né? Então, eixo X e eixo Y. A reta paralela ao eixo Y, quando ela está assim, paralela ao eixo Y, ela se chama constante, ou seja, ela não varia, independente do número que está aqui do Y, ela tem uma, aliás do X, ela tem uma no Y que é constante, não vai variar. Mas eu e você, nós somos uma senoide. Pronto, complicou, é aula de matemática? Não é, só para você entender, nós somos uma senoide. Ela tem uma curva assim, daí ela passa pelo eixo Y, vai lá embaixo. Então uma hora nós estamos assim, lá em cima, eita glória! Mas daqui a pouco nós estamos lá embaixo, Jesus, tem misericórdia. E a nossa vida... Mas Deus quer que eu e você, nessa amizade, nessa intimidade, buscando ao Senhor, andando com Ele, sejamos firmes e constantes, sempre
abundante na obra do Senhor. Você pode glorificar ao Senhor? Então, quando você se sentir tentado a estar oscilando, lembre-se disso, que o teu amigo verdadeiro, ele quer que você continue firme e constante, vai marchando, vai caminhando, vai olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, nós temos que andar deste jeitinho, ele não oscila, ele sabe que às vezes e Paulo disse isso, né? Aquilo que eu quero fazer, isso não faço. Mas o que não quero fazer, já acabei de fazer. Já era. Então, não se preocupe com isso. Deus sabe. O que não pode ser uma constante isso. Mas esses deslizes, escapes, não atingem a amizade de Deus para com você, enquanto nós estamos no período da graça, porque a porta ainda está aberta, mas a porta vai se fechar. Aleluia. Mas enquanto a porta da graça estiver aberta, a misericórdia do Senhor se renovando a cada manhã, essa amizade ela tem que ser restaurada, tem que ser fortalecida, tem que ser regada, tem que ser cuidada, para que não haja deslizes, para não perder essa amizade. Podemos perder tantas outras amizades, mas não a amizade com Deus, com o nosso verdadeiro amigo. Não importa então as circunstâncias, mesmo se formos infiéis, Deus permanece fiel. Jesus nunca nos dará as costas. Ele é o nosso advogado por excelência, 24 horas. Não importa o horário que você venha falar com ele, está ali para ser o seu advogado e não juiz. E o promotor é o nosso inimigo, e vai te acusar mesmo. Mas nós temos um advogado por excelência. Oh glória! Que bom sermos amigos de Deus, termos esse advogado 24 horas, porque aí fora é caro. Se fizermos alguma coisa que está à margem, né, da sociedade, um crime, alguma coisa, vai custar caro. O advogado pode até atender, mas ele vai dizer, é tanto, só para eu levantar daqui e ir lá na delegacia, já fazer o habeas corpus e tirar, para depois nós conversarmos um pouquinho mais de perto. Esse daqui é de graça, porque ele conquistou pela graça. Então o verdadeiro amigo não oscila, independente do que for, ele, mesmo que você seja infiel, ele continua sendo fiel. Tem até uma música aí, né? Ele é o nosso amigo mais certo, cadê o Izinho? Das horas incertas. Tem isso aí, tem uma música por aí, né? Ele é o amigo mais certo, quando você tem todas as dúvidas e você está com quase nenhuma fé. Agora deu, Jesus, acabou para mim, agora zerou. Aí o verdadeiro amigo vem, não, só está começando. Espera aí, vamos virar a página, né, da sua vida. Então, amigos, até a morte. Você vê conversando, né, desculpe até trazer essa ilustração muito chula, mas eu tenho um amigo que é pastor, e aos tempos que ele estava no mundo, fazia aquelas rodinhas nos bares da vida aí, né? E começava a tomar lá uma cervejinha. Então lá pelas tantas, e aquelas fases, né, do ébrio, né? Ele começa a ser alegre demais, espontâneo, né? E daqui a pouco ele fica violento, né? E daqui a pouco ele fica melancólico, e aí ele começa, desculpe, mais ou menos assim. Tudo bem, né? Nós somos amigos até a morte, né? Tudo bêbado, né? Tudo, né? Numa vida desregrada, né? Mas depois Jesus salva, coloca em lugares de príncipe, né? Mas é assim, né? É desse jeito. É esse amigo que é não só até a morte. Porque quando fazemos o culto fúnebre, a urna está aqui, fazemos o culto, a despedida foi, acabou a amizade, não tem mais como.
Acabou até o casamento, né? A viúva fica, o viúvo fica, e o cidadão vai ser enterrado ali, né? Se for salvo, vai para o céu, né? Acaba ali. Mas para o crente que tem esse verdadeiro amigo, ele é amigo após a morte também. Ele vai estar lá naquele grande dia, onde nós vamos cantar o hino da vitória, vamos participar daquela ceia gloriosa e vamos receber galardão. O Senhor vai estar entregando a cada um de nós. Vale a pena ser amigo de Jesus, amém? Então, amigos, além, não só na vida, na morte, mas além da morte, porque esta amizade, ela é eterna. Então esse é o diferencial. O crente deve procurar ter bons relacionamentos, boas amizades, mas com o intuito de ser alguém de transformação na vida das pessoas, e não se deixar ser transformado por aquelas amizades do mundo. Então, nós podemos ter, claro, não vamos ficar alheios a isso, mas tome muito cuidado, porque as amizades influenciam, né? E nós temos um verdadeiro amigo que é quem nos orienta, e esse é o diferencial dele, porque ele nos orienta para a vida eterna. Irmãos, nós vamos encerrar por aqui, continuamos quarta-feira que vem, vamos estar falando sobre 3 tipos de relacionamento do cristão. Amém?